Boa noite, estão me escutando? Sim, professor. Boa noite. Desculpa pelo atraso, mas eu peguei um engarrafamento um pouco monstruoso. Mas vamos continuar, vamos dar início. Tá Um momento, perdoado. rapidinho. Oi? Alô? Oi. Oi. Vamos lá, galera. Então, o tema da aula de hoje diz respeito à imunologia aos tumores, tá? O que nós vamos ver hoje diz respeito como o nosso sistema imunológico ele se comporta frente ao desenvolvimento de um tumor, de um câncer, por exemplo, tá? Então, a palavra câncer, ela deriva da palavra carquinos, que quer dizer caranguejo, tá? Por que caranguejo? Porque quando houve a descrição de uma lesão maligna, foi através de um câncer de mama, e os vasos que irrigavam o tumor eles estavam bem protusos, tá? Bem evidentes, dando o aspecto de patas de caranguejo. Por isso recebeu esse nome de carquinos, que quer dizer caranguejo. Sozinho. Tá ok? Então, se a gente for lá no site do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, a gente vai ver um conceito do que é câncer, né? Então, câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum um crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. De uma forma bem simples, esse é um conceito do que é câncer, tá? É um crescimento descontrolado, anormal de células, tá? Dentro de um tecido, formando uma massa tumoral, tá? E essas células têm capacidade de invasão de outros tecidos e de outros órgãos, tá? Então, aqui é só logo o início do site, né, que a gente pode ver o conceito, a gente pode observar os tipos de câncer de mama, né, um pouco sobre, ou de mama não, os tipos de cada câncer, né, existentes, algumas características. Então, é só para deixar a título de conhecimento para vocês, caso vocês tenham curiosidade de verificar. Boa noite. A partir de então, entrando nos efeitos da regulação. Não, tem que ficar com máscara. Boa noite, boa noite. É a ordem da instituição. Então, continuando aqui, boa galera. Boa noite. Quando eu falo de câncer, eu tenho que lembrar que um câncer ele é formado por células que apresentam um fenótipo maligno, tá? Quando eu falo em fenótipo maligno, são células que, como eu disse ainda há pouco, elas têm um crescimento descontrolado, tá? Logo, esse crescimento descontrolado, anormal, leva a um dano, tá? E comprometimento funcional. Então, aquele tecido, aquele órgão, ele perde a sua função normal, tá? Consegues ver aí? Tá? Se tu quiseres, pode apagar a luz aqui da frente, tá tranquilo? Beleza. Esse fenótipo maligno, ele ocorre devido a defeitos na regulação da proliferação celular. Tá? Então, as nossas células, elas têm controle, tá? Controle no que diz respeito
a quando essas células vão multiplicar e quando essas células têm que morrer, tá? Quando vão multiplicar por mitose e quando vão morrer por apoptose, tá? Então, esse equilíbrio que garante a renovação celular dos nossos tecidos, tá? Só que quando eu falo em um câncer, quando eu falo em fenótipos malignos, ocorre um defeito nessa regulação, tá? Então, o que a gente observa é uma proliferação celular descontrolada, tá? Essas células malignas, elas têm resistência à morte apoptótica. Então, elas proliferam muito, então a taxa de mitose é alta, tá? E elas são resistentes à apoptose, à morte por apoptose. Toda célula tem um tempo de vida, tá? Então ela multiplica e morre. Células malignas, elas tendem a ser resistentes à apoptose. Então elas proliferam muito e tendem a demorar ou não morrem, tá? Esse fenótipo maligno dessas células também confere uma capacidade de invasão dessas células. É o que a gente chama de metástase, né? Então, essas células perdem as suas moléculas de adesão, são proteínas que conferem adesão de uma célula a outra, tá? Então, essas células ficam soltas, com isso elas têm a capacidade de invadir tecidos adjacentes, tá? Isso confere o que a gente chama de metástase, tá? E as células que conferem esse fenótipo maligno, elas também têm a capacidade de evasão tumoral dos mecanismos de defesa imune, tá? Então, é óbvio que nós temos um sistema de vigilância imune contra o aparecimento de tumores, tá? Então, o nosso sistema imune, ele impõe uma pressão, obviamente, e essas células tumorais, ao longo do tempo, elas vão também estabelecendo algumas estratégias de evasão dessa resposta imunológica. Então, o sistema imune tentando controlar a proliferação descontrolada e essas células tentando fugir da resposta imunológica. Vocês estão escutando? Sim. 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 Alô? Todos estão escutando? Eu estou ouvindo, professor. Preciso do feedback de vocês. Acho que ele não está ouvindo a gente. Galera, vocês estão muito Para mim calados. está normal, professor. Está ouvindo, professor. É porque essa aula é interessante, né? Alguém Aí por isso que respondeu. a gente. Ah, tá. É porque Ok. essa aula é interessante, Ninguém quer né? falar, Falando vou sobre escrever aqui. Beleza. falando sobre esse tipo de doença, então a gente prefere até Ok, escutar valeu. mais. Então, a partir de então... acho que eu que não estou escutando vocês. Então, a partir de então... criou-se o conceito de vigilância imune do câncer. Esse conceito surgiu em 1950. Foi idealizado por Burnet, tá? O que diz esse conceito de vigilância imune do câncer? Que o nosso sistema imune, as células que compõem o nosso sistema imune, elas têm a capacidade de reconhecer, tá? E destruir clones de células transformadas. Então, o tumor, ele é formado a partir de um clone, tá? Uma célula que sofreu mutação, um acúmulo de mutação no seu material genético, tá? Isso causa uma instabilidade genética que leva a uma proliferação descontrolada, tá? Um clone. O nosso sistema imune, como eu falei, ele tem a capacidade de reconhecer esses clones transformados e destruí-los, tá? Isso é o conceito de vigilância imunológica, tá? Essa vigilância, ela pode ocorrer antes da formação do tumor, tá? Então, monitoramento ali constante, ou mesmo eliminar tumores depois de formados. Então, o sistema imunológico, as células, tanto da inata quanto da adaptativa, elas fazem essa vigilância antes do tumor se formar e após o tumor se formar, essas células vão agir
impedindo que haja um crescimento tumoral. Tá? Esse conceito de vigilância imunológica, ele ficou ainda mais evidente quando observou-se que indivíduos imunocomprometidos, tá? Então, o sistema imunológico debilitado, comprometido, tinham maior suscetibilidade ao desenvolvimento de câncer, tá? Então, no caso de linfomas, tá? Causada pelo vírus Epstein-Barr, o EBV, câncer do colo uterino, causado pelo HPV, pacientes transplantados, que são imunossuprimidos, né? Devido à medicação, bem como aqui sarcoma de Kaposi, no caso de indivíduos portadores do HIV. Tá? Então, o que essas pessoas têm em comum? Tá? Infecções, tá? E essas infecções levam ao desenvolvimento de um câncer. E essas pessoas também têm o quê? Imunocomprometimento. Então, quando eu falo que o indivíduo é imunocomprometido, perde-se o quê? A vigilância imunológica ao câncer, né? Ou diminui essa vigilância. Então, o indivíduo fica predisposto, suscetível ao desenvolvimento de uma massa tumoral. Tá? Então, foi visto, obviamente, que nesses indivíduos imunocomprometidos, um aumento da incidência de alguns tumores. Isso tanto em animais como em seres humanos. Então, se o sistema imune está ok, vigilância imune antitumoral. Se o indivíduo é imunocomprometido, essa vigilância antitumor, ou ela não existe ou ela diminui, predispondo o indivíduo a ter um câncer. Tá? Deu para entender? E houve também a demonstração, através de experimentos, tá? Que essa imunidade tumoral, ela gera memória e ela é específica. Tá? Então, quando eu falo em que gera memória e eu falo que há especificidade, eu estou falando aqui de imunidade adaptativa. Né? Então, gera memória e tem especificidade. Então, os linfócitos, por exemplo, direcionados a células tumorais malignas, são linfócitos específicos para essas células. Tá? Por quê? Porque essas células expressam antígenos. Tá? Então, ocorre a produção de linfócitos T, tá? Direcionados para esses antígenos. Ou seja, esses linfócitos são antígeno específicos. Tá? Isso é visto aqui nesse experimento, por exemplo. Então, pega-se um camundongo e induz a formação de um tumor, tá? Através de um carcinógeno químico. Tá? Então, é um produto químico capaz de levar à formação de um câncer. Tá? Retira-se o tumor, tá? Retira-se aqui o tumor, isola-se algumas células desse tumor. Tá? Quando eu pego essas células e reintroduzo no mesmo camundongo, o que a gente observa? Não há crescimento tumoral. Tá? Por que não há crescimento tumoral? Porque as células foram tiradas do mesmo camundongo. Então, ele já tem o quê? Linfócitos de memória e já tem o quê? Especificidade. Tá? Então, não há crescimento do tumor. As células da adaptativa agem impedindo esse crescimento. Agora, quando eu pego essas células desse camundongo inicial aqui e transplanto essas células tumorais em um camundongo singênico, o que é um camundongo? O que é singênico, melhor dizendo? Esse camundongo aqui é irmão gêmeo desse outro. Tá? Então, esse é o doador das células e esse aqui é o receptor. Eles são gêmeos. Então, se são gêmeos, mesmo patrimônio genético, né? Beleza. Só que quando eu pego essas células do camundongo e introduzo no seu irmão gêmeo, o que acontece? Crescimento tumoral.
Por que que nesse outro camundongo, num camundongo singênico, houve o crescimento do tumor? Porque ele nunca entrou em contato com essas células. Se ele nunca entrou em contato com essas células, ele não tem memória imunológica, ele não tem especificidade, tá? Agora, se esse camundongo inicial aqui, que foi estimulado a formação de um câncer, se eu pegar esse camundongo e transferir linfócitos T CD8 específicos para essas células tumorais, o que que nós vamos observar? Que o tumor ele vai ser o quê? Erradicado. Então, a gente nota aqui que a erradicação do tumor foi direcionada pela presença de linfócitos T CD8 específico para essas células tumorais. Então, esse experimento aqui, ele mostra que essa vigilância imunológica antitumor, ela tem memória imunológica, tá? E ela é específica, tá? Então, aqui a gente vê a memória, aqui a gente vê a especificidade. Beleza. Mas quais são os antígenos expressos pelos tumores malignos? Então, as células malignas que formam um câncer, quais são os antígenos que essas células expressam? Para que o nosso sistema imunológico reconheça esses antígenos e monte uma resposta. Tá? Como o sistema imune reconhece e responde a esses antígenos? Tá? Como os tumores evadem do sistema imune do hospedeiro? Foi aquilo que eu disse. O sistema imune impõe uma pressão, tá? E as células malignas evadem dessa resposta, escapam dessa resposta. Tá? E, por último, aplicação de abordagens imunológicas para o tratamento do câncer. Então, basicamente, é isso que a gente vai ver aqui na aula. Tá? Algumas características gerais: tumores estimulam respostas imunes adaptativas. Foi o que eu falei ainda há pouco. Tem memória, tem especificidade. Então, isso é o quê? Imunidade adaptativa. Tá? Então, tumores, elas são formadas por células do próprio hospedeiro. Elas derivam de células do próprio hospedeiro. Tá? Mesmo elas derivando de células do próprio hospedeiro, são células anormais, né? São células transformadas. São células, como eu falei, elas acumularam mutação ao longo do tempo. Tá? Mesmo derivadas de células do hospedeiro, essas células, elas estimulam uma resposta imune. Tá? Por quê? Lembra da aula passada de tolerância imunológica? Vocês viram que as células do próprio indivíduo, elas não estimulam uma resposta, né? Só que aqui, quando eu falo de câncer, mesmo essas células sendo derivadas do hospedeiro, elas estão alteradas. Por isso que elas respondem, elas estimulam uma resposta imunológica. Tá? Essa resposta, ela é caracterizada pela presença de um infiltrado de células mononucleares. Vocês vão ver uma figura daqui a pouco. E ao redor das células malignas, nós temos um cordão celular formado por mononucleares. O que são células mononucleares? O nome já está dizendo, único núcleo. Tá? Que células são essas? Linfócitos T, macrófagos e NKs. Tá? E observa-se que nos linfonodos drenantes do tumor, ou seja, nos linfonodos que estão próximos do tumor, lá nesses linfonodos, a gente observa a presença de linfócitos T específicos para as células tumorais, bem como a presença de macrófagos. Tá? As respostas imunes frequentemente falham em evitar o crescimento de tumores. É óbvio, né? Como eu disse, a gente tem um sistema de vigilância anti-tumor, mas esse sistema ele falha. Então, prova que falha que nós temos câncer, diversos tipos de câncer. Tá? Então, é porque houve falha nesse monitoramento, houve falha nessa vigilância.
E por que ocorre falha nessa vigilância? Primeiro, tumores, como eu disse, eles desenvolveram estratégias especializadas na evasão, tá? Então, eles são capazes de evadir da resposta imunológica. A gente vai ver ainda algumas dessas estratégias. As células tumorais, por elas derivarem de células do próprio indivíduo, do próprio hospedeiro, elas assemelham-se às células normais. Tá? Ou elas perdem a expressão de antígenos. Então, olha o raciocínio da coisa. Se elas são semelhantes às células normais, ou se elas perdem os seus antígenos, como o sistema imunológico vai ver essas células? Fica difícil, né? Fica bem mais difícil. Então, é como se essas células elas ficassem ali escondidas para o olhar do sistema imunológico. Tá? E outra característica que leva à falha no controle do crescimento tumoral é o crescimento rápido do tumor e a sua disseminação. Tá? Quando eu falo em câncer, são células com uma alta taxa de proliferação. Tá? E elas têm a capacidade de invadir outros tecidos, ou seja, disseminação. Tá? Essa capacidade de proliferação e disseminação, muitas vezes, supera a capacidade do nosso sistema imunológico. Tá? Então, supera a capacidade do sistema imunológico de controlar o tumor. Tá? Já que todas as células necessitam ser eliminadas. Tá? Então, imaginem, é como se fosse uma guerra, tá? Imagina uma guerra. As células malignas, elas proliferam mais rápido do que as células do nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico perde essa guerra, tá? Mas o nosso sistema imunológico ele pode ser ativado para eliminar de forma eficaz células tumorais e erradicar tumores. Isso é que a gente chama de imunoterapia tumoral, tá? Utilização de anticorpos monoclonais, os MABs, conhecidos como MABs. Então, esses anticorpos monoclonais, eles são direcionados para determinados antígenos daquele tumor, tá? Então, são anticorpos específicos para um antígeno de um determinado tumor, tá? A partir de então, marca-se essa célula tumoral e por um mecanismo efetor da imunidade humoral, essa célula vai ser o quê? Destruída. Com isso, o tumor tende a diminuir. Tá? Isso é imunoterapia tumoral. Aqui é só para evidenciar essa guerra. Tá? Então, isso aqui, letra A, quadro A, melhor dizendo. Carcinoma de mama. O que a gente vê aqui? O que a gente vê aqui nesse carcinoma de mama? Essa região aqui são células malignas, tá? Que estão direcionadas pela seta vermelha. Então, ó, células malignas aqui, tá? Células malignas aqui. Tá? E vejam que circundando essas células malignas, o que nós encontramos? Um infiltrado aqui, ó, um infiltrado de linfócitos. Linfócitos, de macrófagos, ou seja, mononucleares. Então, essas células que vão tentar controlar o crescimento das células malignas. Tá? Então, aqui, células do sistema imunológico, aqui, células malignas. Tá? Aqui no melanoma maligno, novamente, o mesmo padrão. Ó. Células malignas, tá? Células malignas. E aqui um grande infiltrado, são esses pontinhos. Um grande infiltrado formado por células T e CD8, por exemplo. A dica inicial aqui é que o controle imunológico de um câncer se dá principalmente pela ação de linfócitos T CD8,
conhecido como citotóxico. Então, o CD8 identifica a célula tumoral e destrói com essa célula. Tá? Aqui na letra C, outro padrão também. Ó. Aqui, em azul, as células malignas. E vejam que circundando essas células, linfócitos T, CD8. Isso aqui no carcinoma de cólon. Tá? Eu não sei porque eu não escuto vocês. Tá certo? E aqui a letra D está mostrando o que nesse gráfico? Que quanto maior a densidade de linfócitos no local do tumor, maior é a sobrevida do paciente. Tá? Então aqui, ó, quanto mais baixo a quantidade de linfócitos, menor é a sobrevida. Quanto mais alto, maior é a sobrevida. Tá? Então, um bom prognóstico para o paciente que está com câncer é a presença na área tumoral, na região tumoral de linfócitos T, CD8. Isso é um bom prognóstico para o paciente. Quer dizer o quê? O sistema imunológico está tentando controlar a disseminação dessas células malignas. Deu para entender? Tá entendendo? Beleza. Então, falando agora dos antígenos tumorais, essa aula é por parte, tá? Então, veja que eu comentei algumas características gerais dessa resposta antitumor, tá? Vamos entrar agora falando sobre os antígenos tumorais. Que antígenos são esses? Depois, eu vou falar sobre a resposta propriamente dita, quais são as células envolvidas nessa resposta, e vou falar também sobre os mecanismos de evasão. Tá? Então, quanto aos antígenos tumorais, nós temos antígenos que são específicos do tumor. Tá? Então, são antígenos, galera, expressos somente em células tumorais, tá? Mas não em células normais. Então, a gente tem um determinado tecido que, se as células estiverem normais, elas não expressam esses antígenos. Quando essas células se tornam malignas, elas começam a expressá-los, tá? Ou nós temos antígenos associados ao tumor. Tá? São antígenos tumorais que são expressos também em células normais. Tá? Então, o que acontece? Tanto na célula normal quanto na célula tumoral, as duas expressam esse antígeno. Qual vai ser a diferença? Que na célula tumoral, esse antígeno vai estar em superexpressão, ou seja, mais expresso, tá? Ou essa proteína, esse antígeno, vai ter alguma conformação aberrante, tá? Mas ainda é o antígeno da célula normal. Exemplo disso, o linfoma de células B. Tá? No linfoma de células B, tanto as células B normais quanto as células B malignas expressam um antígeno chamado de CD20, tá? Tanto as normais quanto as malignas. E quais são os genes que sofrem mutação para que ocorra a transformação dessas células? Então, nós temos qualquer célula, nós temos genes que controlam a proliferação celular, genes que controlam quando essa célula vai entrar em apoptose. Tá? São esses genes que sofrem mutação e esse acúmulo de mutação ao longo do tempo vai levar à transformação da célula
em uma célula maligna. Que genes são esses? Os oncogenes, que são genes que estimulam a divisão celular. Então, quando esses genes estão ativos, eles vão ativar o processo de mitose. Tá? Agora, se esses genes sofrerem mutação, a mitose pode ser superativada e a célula divide. Tá? Supressores tumorais, como o próprio nome está dizendo, está sugerindo, são genes que quando estão ativados, eles tendem a bloquear o ciclo celular. Tá? Então, eles ativam, por exemplo, a apoptose. Tá? São genes que ativam a apoptose e a célula, ao invés de proliferar, ela morre. Tá? E esses genes mutados, tá? Uma vez que esses genes sofrem mutação, eles vão produzir proteínas diferentes das proteínas normais. Isso vai induzir uma resposta imune. Tá? É só a gente lembrar da aula passada, de autotolerância. Se o antígeno é do próprio indivíduo, não tem resposta imunológica. Agora, se a célula sofre mutação ao longo do tempo, ela vai começar a produzir antígenos que não são daquele indivíduo, antígenos não próprios. O sistema imunológico vai identificar e vai responder. Tá? Por quê? Porque houve mutação. Tá? Esses antígenos tumorais, como vocês viram, eles são gerados através de mutações nos oncogenes, aqui ó, estimulam a divisão celular, e nos supressores tumorais, que bloqueiam a divisão celular. Um estimula, o outro bloqueia. Quando esses genes sofrem mutação, tá? Eles vão produzir proteínas no núcleo ou no citoplasma da célula, tá? Proteínas diferentes das proteínas normais. Isso não vai induzir autotolerância. Ao invés de induzir autotolerância, vai induzir resposta. Tá? Essas proteínas serão apresentadas via MHC de classe 1 aos linfócitos T CD8. Então, basicamente, é assim a resposta contra um tumor. Antígenos tumorais são apresentados via MHC de classe 1 a linfócitos T CD8, os citotóxicos. Os citotóxicos vão identificar essas células e vão destruí-las. Tá? Aqui, só a título de curiosidade, dois trabalhos que mostram a associação de mutação em genes e o desenvolvimento de câncer. Tá? Então, aqui esse trabalho, por exemplo, mostra a expressão dessa proteína chamada de RAS, proteína RAS, que ela é produzida através de um proto-oncogene. Tá? São genes que estimulam a proliferação celular. Tá? Quando esse gene RAS sofre mutação, ele vai produzir uma proteína alterada, tá? E isso está associado ao câncer de bócio multinodular. Tá? Tumores de tireoide, certo? Temos aqui essa outra proteína que é muito famosa, a P53, que ela está associada a diversos tipos de câncer. Tá? Então, leucemias, linfomas, câncer de mama. Tá? Esse gene aqui, galera, quando ele se expressa, quando ele está ativo, ele estimula a apoptose da célula. Tá? Agora, quando esse gene sofre mutação, a célula, teoricamente, ela não morre. Ela não entra em apoptose. Tá? Esse gene está associado a diversos tipos de câncer. Temos alguns antígenos tumorais aqui
é que eles são antígenos celulares normais, ou seja, não sofreram mutação, tá? Entretanto, eles estão superexpressos. Exemplo, aqui, ó, o gene que produz essa proteína chamada de tirosinase, tá? Então, ó, são antígenos tumorais normais. São proteínas da própria célula que estão normais, são proteínas normais. Qual a diferença? Que na célula tumoral, essas proteínas normais, elas estão superexpressas em maior quantidade, tá? Isso vai ser identificado pelo nosso sistema imunológico, que vai responder contra o tumor. Exemplo aqui, ó, essa proteína chamada de tirosinase. Essa proteína, ela é expressa tanto em melanócitos normais quanto em melanomas, tá? Qual vai ser a diferença? Que em melanócitos normais, essa proteína está em níveis normais. Já no melanoma, essa proteína ela está numa concentração elevada. Acima, ela está super expressa. Obviamente que isso vai ser identificado pelo sistema imunológico, que vai responder via linfócitos T, CD4 e CD8, tá? Tentando controlar o crescimento tumoral, tá? Deu para entender? Nós temos também antígenos tumorais produzidos a partir de vírus, que são chamados vírus oncogênicos. O que são vírus oncogênicos? São vírus capazes de causar câncer. Exemplo, o vírus Epstein-Barr, que é o EBV, o HPV, que é um bem conhecido, tá? O herpes vírus, tá? Então, o que acontece nesse contexto? Esses vírus aqui, eles têm a capacidade de infectar a célula e estimular a formação de um tumor. Só que as células que estão infectadas por esses vírus, elas começam a expressar antígenos virais, tá? Então, são esses antígenos do próprio vírus que vão estimular uma resposta imunológica contra a célula maligna, tá? Isso é visto em linfomas de células B, carcinoma nasofaríngeo, derivado do vírus EBV. É visto também carcinoma do colo do útero ou carcinoma de orofaringe, através de infecção pelo papiloma vírus humano, HPV. Tá? Isso é visto no sarcoma de Kaposi, tá? que ocorre através da infecção pelos herpes vírus. Então, esses vírus, eles infectam a célula, induzem a formação de um tumor, e essas células tumorais expressam os antígenos dos próprios vírus. E esses antígenos que serão reconhecidos pelo sistema imunológico, estimulando uma resposta. Temos outros antígenos também, antígenos oncofetais, tá? Que são antígenos que são produzidos, apresentam uma maior expressão, níveis elevados no nosso período fetal, por exemplo, tá? Mas algumas células cancerosas também produzem esses antígenos em grandes concentrações. Tá? Exemplo, alfa-fetoproteína e o antígeno carcino embrionário. Tá? A alfa-fetoproteína, por exemplo, é uma proteína que no nosso período fetal ela é muito produzida. Tá? Já quando a gente é um adulto, cai a produção dessa proteína.
Então, quando ela aumenta, então se o indivíduo é um adulto e essa proteína está em grande concentração no sangue, isso indica, pode sugerir, por exemplo, um câncer, tá? Não que seja um marcador estritamente exclusivo de câncer, sugere, tá? Algo semelhante aqui, ó, com o antígeno cársino embrionário. Ele também, quando está em elevação, ele está associado a câncer de mama, de estômago e de pâncreas, tá? Ah, tá ok. Aqui. Beleza. Agora foi. Temos outros antígenos também. Antígenos glicolipídicos e glicoproteicos alterados, tá? Exemplo, mucinas, tá? Antígenos dos grupos sanguíneos, lembra lá, BO, A, B, tá? Esses antígenos, eles são expressos normalmente nas nossas células. Só que algumas células tumorais produzem esses antígenos de forma anormal, tá? Acaba que essas moléculas funcionam como um marcador tumoral. Então, você tem uma elevação de mucinas, ou você tem uma elevação de antígenos de grupos sanguíneos, isso pode ser um marcador de um câncer, de um tumor, tá? Então, isso funciona para o diagnóstico e para a terapia, tá? E nós temos antígenos de diferenciação tecido específicos, que são moléculas expressas apenas nas células de origem do tumor e não em células de outros tecidos, tá? Esses antígenos são alvos de imunoterapia, os MABs, anticorpos monoclonais específicos para esses antígenos, tá? E serve também para identificação do tecido de origem. Então vejam que quando eu falo em tumor, em células neoplásicas malignas, vejo que nós temos uma grande infinidade de antígenos, tá? Antígenos do próprio tumor, antígenos que são expressos tanto na célula normal quanto na célula tumoral, antígenos que são normais, mas estão super expressos, tá? E por aí vai. São todos esses antígenos que serão apresentados aos nossos linfócitos, CD4 e CD8, e a partir de então ocorre uma resposta. Aqui eu vou pular esse slide. Aqui, ó. Então, esses antígenos tumorais. Então, se eu tenho uma célula normal, tá? Eu tenho uma célula normal, tá aqui, ó, o material genético de uma célula normal, ele vai produzir proteína, né? Então, esse material genético vai produzir, ele vai ser responsável pela produção de proteínas normais daquele indivíduo, daquele tecido, daquela célula, tá? Esses antígenos próprios serão apresentados, tá? Como eles são antígenos do próprio indivíduo, isso não vai estimular uma resposta imunológica. Vocês viram na aula passada, é autotolerância, né? Tolerância ao próprio. É o que diz aqui, ó. Autopeptídeos normais, né? São exibidos, são apresentados via MHC e as células não vão responder. Por quê? Tolerância. Autotolerância. Agora, quando a célula é tumoral, o que é uma célula tumoral? Ela tem um dano ao seu material genético, né? Esse acúmulo de mutação levou a uma alteração genética, causou uma instabilidade genética. A partir de então, essa célula vai produzir uma proteína alterada, tá? E ela vai expressar antígenos anormais, antígenos alterados. Esses
novos antígenos, aqui ó, neo, tá, novo, eles são gerados por mutação, como eu falei para vocês, e eles serão apresentados às nossas células T, né, como a gente está vendo aqui. Então, a gente está vendo aqui um antígeno anormal, que não é expresso por uma célula normal, está sendo apresentado via MHC de classe 1 ao linfócito TCD8. O CD8 vai identificar que não é um antígeno próprio e vai destruir essa célula tumoral. Tá ok? E aqui nós já temos uma célula tumoral que foi direcionada a essa condição pela presença de um vírus oncogênico. Vocês viram no slide anterior. O EBV, o HPV, o herpes simples. Então, são vírus que causam mutação, tá? Que causam uma transformação celular. São vírus que estimulam a formação de um tumor, tá? E vejam que esses vírus, o que eles fazem? Eles liberam lá na célula o seu material genético. E eles usam a maquinaria celular para produzir as suas proteínas. E vejam, a célula começa a produzir e expressar proteínas do próprio vírus, tá? Essas proteínas, esses antígenos serão apresentados via MHC de classe 1 aos linfócitos TCD8, que também vão o quê? Reagir e destruir essa célula. Então, veja que nessa condição aqui vai ocorrer a destruição tanto da célula tumoral quanto do vírus. Tá? Galera aí online, estão acompanhando o raciocínio? Escrevam aí, porque eu não estou conseguindo escutar vocês. Beleza. Beleza. Sejam sinceros, não me iludam, por favor. Aí, então, vejam, acabei a primeira parte ali, né, que eu mostrei para vocês os antígenos tumorais. Agora nós vamos entrar no sistema imunológico propriamente dito. Como é que ele vai reagir à presença desses antígenos tumorais? Tá? A primeira linha de frente, galera, linfócitos TCD8. Não esqueçam disso. Quando vocês pensarem na vida de vocês em vigilância imunológica antitumor, pensa logo no citotóxico, no CD8. É a primeira frente de combate. Tá? Então, o CD8 é o principal mecanismo de proteção da adaptativa. Tá? Tá? Essa célula vai ser responsável pelo que a gente chama de killing de células tumorais, ou seja, a destruição, o assassinato, a morte das células tumorais. Tá? Então, esses antígenos que eu descrevi para vocês serão reconhecidos e isso vai estimular a resposta do CD8. Tá? Então, ele vai eliminar as células tumorais e, como eu havia adiantado, já é sabido que no ambiente tumoral, se eu encontrar um número considerável de linfócitos TCD8, isso é um melhor prognóstico para o paciente. Eu não estou dizendo que o paciente vai ficar curado ou que vai ocorrer a cura, mas isso quer dizer que está ocorrendo ali um controle maior do sistema imunológico para evitar que ocorra esse crescimento tumoral. Isso já foi visto em vários tipos de câncer, como, por exemplo, o carcinoma de colo intestinal. Então, já foi visto que o número ideal de linfócitos TCD8 lá no tumor, lá no tecido tumoral, isso é o melhor prognóstico. Os antígenos tumorais serão apresentados via células dendríticas. Então, as células dendríticas, que vocês já sabem,
São apresentadoras profissionais, né? Essas dendríticas, elas vão processar o antígeno tumoral e vão apresentar esse antígeno via MHC de classe 1 para os linfócitos T, CD8. Então, não esqueçam, se eu cobrar na prova, qual o principal mecanismo de defesa de controle antitumor? CD8, tá? Temos também controle através de anticorpos, né? Então, CD8 e anticorpos, aqui CD8, imunidade celular, anticorpos, imunidade humoral. Esses anticorpos, eles são específicos contra antígenos do tumor. Então, se eu estou falando de linfócitos T e linfócitos B, adaptativa, memória, especificidade, tá? Então, por exemplo, em linfomas associados ao vírus Epstein-Barr, o EBV, há a presença de anticorpos contra antígenos do EBV na superfície das células do linfoma, tá? Foi aquilo que eu descrevi ainda há pouco. O vírus replica dentro da célula e expressa os seus próprios antígenos, que serão reconhecidos, tá? Esses anticorpos, eles vão estimular um mecanismo efetor da imunidade humoral. Qual é? Ativação do sistema complemento, que vai agir no controle tumoral, bem como esse daqui, que é a citotoxicidade celular dependente de anticorpos, que é aquele processo que eu já descrevi para vocês, em que o anticorpo vai marcar a célula, aí chega ou o macrófago ou a NK com o seu receptor FC, acopla na região FC do anticorpo, que marcou a célula, e isso vai dizer o que para o macrófago e para a NK? Que tem que destruir essa célula que foi marcada, tá? No caso aqui, a célula que foi marcada são células tumorais. NK. A NK também entra, a NK já é da inata, né? Ela também entra na eliminação de células tumorais. Como? A NK, galera, se ela nota que a célula tem uma baixa expressão de MHC ou que a célula não expressa MHC, ela nota essa alteração e isso sinaliza para a NK que ela tem que destruir essa célula. Por que eu estou falando isso? Porque células tumorais, olha só, células tumorais, para escapar da resposta imunológica, elas começam a diminuir a expressão de MHC de classe 1. Só que isso, ao mesmo tempo, é bom para o sistema imunológico. Por quê? Porque alerta as NKs. Então, a NK nota essa diminuição na expressão de MHC de classe 1 e destrói essa célula tumoral. Tá? Sendo que a capacidade antitumor da NK está associada à produção dessas citocinas, interferon gama, interleucina 15 e interleucina 12. Então, se essas citocinas forem produzidas, elas vão aumentar a capacidade antitumor das NKs. Tá? Aqui está mostrando para a gente, nessa figura bem didática, a ação dos CD8 no controle tumoral. Tá? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o tumor, né? As células tumorais aqui. Vejo que essas células tumorais, elas expressam os seus antígenos, né? Que são os antígenos tumorais. Tá? A dendrítica, o que a dendrítica faz? Ela captura esses antígenos, né? Tá? Ela entra na circulação linfática e vai parar onde? No linfonodo. Quem é que está no linfonodo? Linfócito T. Tá? A dendrítica apresenta o antígeno tumoral via MHC de classe 1 para o linfócito T CD8. O CD8 sai do linfonodo e vai para o tumor. Chegando no tumor, ele reconhece essas células e começa a destruí-las.
tá? Então, aqui a gente está vendo a resposta de linfócitos T citotóxicos contra tumores. Captura o antígeno tumoral, apresenta no linfonodo, ativa o CD8, ele migra para o tumor e destrói com as células. Deu para sacar aí? Deu para entender? Galera online? Beleza. E os macrófagos? Os macrófagos vão agir nesse controle? Também. Só que nós temos dois tipos de macrófagos, galera. Os macrófagos M1 e os macrófagos M2. Macrófagos M1, por exemplo, eles têm uma atividade inflamatória. Então, macrófagos M1, eles têm como característica produzir citocinas de caráter inflamatório, tá? Já os macrófagos M2, eles têm um efeito antagônico aos M1. Se o M1 estimula a inflamação, o M2 dá um bloqueio nessa inflamação, tá? Então, aqui, ó, e no contexto dos tumores, tá? No contexto tumoral, os macrófagos, eles podem inibir, olha só, eles podem inibir o crescimento e a progressão do câncer, ou eles podem promover o crescimento e a progressão do câncer, tá? Por exemplo, os macrófagos M1, eles agem destruindo as células tumorais. Já os macrófagos M2, eles agem na progressão do tumor. No próximo slide tem a explicação para isso. Aqui, ó. Macrófagos M2, ó, macrófagos M2, eles produzem fatores de crescimento, tá? Esses fatores de crescimento, eles são responsáveis pela produção, por exemplo, de novos vasos sanguíneos, tá? Então, vejam, esses macrófagos, eles produzem esses fatores de crescimento, tá? Que vão estimular a proliferação celular lá no tumor, e produz também fatores angiogênicos, que vão estimular a formação de novos vasos sanguíneos no tumor. Para quê? Para que chegue o quê? Mais sangue, mais nutriente para nutrir esse tumor aqui, essas células tumorais, tá? Macrófagos M2, tá? Aqui, ó. Eles ativam esse fator de crescimento. Fator de crescimento endovenoso, se eu não estou enganado, tá? Então, esse fator de crescimento aqui, ele vai estimular a formação de novos vasos aqui na massa tumoral, tá? Então, é por isso que o M2, ao invés de controlar o crescimento tumoral, ele estimula esse crescimento tumoral. A outra condição importante, galera, é a inflamação, tá? Microambientes inflamatórios estão associados com o crescimento de tumor, tá? Isso é interessante. Por exemplo, carcinomas hepáticos, câncer no fígado, tá? Câncer no fígado está associado a infecções crônicas por vírus da hepatite B e vírus da hepatite C. Então, aí, uma dica para vocês. Doenças crônicas, inflamações crônicas, elas predispõem o indivíduo ao desenvolvimento de um câncer. Isso já é sabido, tá? Isso é visto, por exemplo, no esôfago de Barré. O esôfago de Barré é causado pelo refluxo gastroesofágico. Então, pessoas que têm refluxo gastroesofágico, o refluxo causa uma inflamação crônica na mucosa do esôfago, que ao longo do tempo pode levar ao desenvolvimento de um câncer no esôfago,
tá? Por quê? Doença crônica, inflamação crônica, tá? Infecções, tá? Infecções que levam também a uma inflamação crônica. Exemplo, Helicobacter pylori. A Helicobacter pylori, ela está associada a quê? A câncer gástrico. Por quê? Porque a presença da bactéria de forma crônica ali no estômago estimula um processo inflamatório que também é crônico, predispondo o indivíduo a um câncer gástrico, tá? Vírus da hepatite B e vírus da hepatite C. Acho que a maioria sabe que esses vírus, eles formam uma infecção crônica, tá? Que leva a uma inflamação crônica, anos de processo inflamatório lá no fígado. Isso pode levar a um câncer hepático, um carcinoma hepatocelular. Tá certo? Bem como algumas células da imunidade inata, macrófagos, neutrófilos. Tá? Aí lembra, se tem inflamação ali no local, uma inflamação que é crônica, nós temos essas células ali no tecido. Então tem macrófago, tem neutrófilo, tem linfócito TCD8, tá? A constante presença dessas células no ambiente tumoral confere uma inflamação crônica. E essas células, principalmente as células da inata, como os macrófagos, neutrófilos, produzem radicais livres em grande quantidade. Esses radicais livres vão causar dano ao DNA da célula, levando à formação de mutações, onde nos supressores tumorais que eu falei e nos oncogenes, que são aqueles genes que controlam a proliferação da célula e a morte da célula. Tá? Então vejam que o que é comum em tudo isso aqui que eu falei, a cronicidade. Tá? Se a agressão é crônica, no caso aqui do refluxo gastroesofágico, tá? No esôfago de Barré, ou se temos uma infecção crônica. Se tem uma infecção crônica, tem uma inflamação crônica. Isso predispõe a um câncer. Tá? Então vejam que aqui já é uma contradição, né? Macrófagos, bem como outras células da inata, que tem como objetivo controlar o desenvolvimento de um câncer, tem essa função contraditória, contrária, como estimular a proliferação de um câncer. Tá? Chegando já na parte final da aula, os mecanismos de evasão. Sim, né? Então eu descrevi ainda há pouco quais são os mecanismos que o sistema imunológico ele utiliza para tentar controlar a disseminação tumoral, né? Mas as células tumorais, elas aprendem com o próprio sistema imunológico do indivíduo. Como? Manobrando ao seu favor, ou seja, elaborando estratégias para escapar da resposta antitumor. Isso é o que a gente chama de evasão tumoral. Tá? Então, essa evasão, esse escape, ele pode ocorrer aqui, primeiro, pelo escape do reconhecimento imune. Então, a célula tumoral, ela vai elaborar alguma estratégia para que a célula não seja reconhecida pelo sistema imunológico. Como, por exemplo, aqui, diminuição, tá, na expressão de MHC. Aqui, a célula tumoral, ela é deficiente na expressão de MHC de classe 1. Então, o raciocínio é bem simples. O que eu falei para vocês? O principal controle antitumor é através de linfócitos T
CD8, não é isso? Só que o CD8, para ativar, ele precisa reconhecer o antígeno, né? E esse antígeno é apresentado via MHC de classe 1. Mas olha só o que a célula tumoral faz, galera. Ela não expressa o MHC de classe 1, tá? Então, se não tem MHC de classe 1, não tem apresentação de antígeno. Se não tem apresentação de antígeno, o linfócito T CD8 não ativa. Se não ativa, ele não responde. Então, essa célula aqui, ela fica livre do controle imunológico. Ela pode proliferar à vontade. Por quê? Porque ela não está sendo reconhecida pelo sistema imunológico. Tá? Ou, galera, outro mecanismo de escape do reconhecimento imune, aqui, ó, é a perda da expressão do antígeno. Aqui. Então, vejam aqui que essa célula maligna, essa célula tumoral, ela expressa o MHC, né? Veja aqui, ela está expressando o MHC. Só que ela não tem antígeno, tá? Então, ela não expressa o antígeno. Então, vejam, tem o MHC, mas não tem o que apresentar. Não tem antígeno para apresentar. Se não tem antígeno para apresentar, o CD8 não reconhece nada, ele não ativa. Tá? Então, vejam, ou a célula não expressa o antígeno, ou ela não expressa o MHC de classe 1. Nas duas condições, a célula tumoral ela fica invisível para o nosso sistema imunológico, para o CD8. Deu para entender? Ficou claro, galera online aí? Ok. Beleza. Ou, galera, a célula tumoral, ela não quer ficar invisível. Ela só quer inibir ativamente a resposta imune. Como? Ela começa a estimular a expressão dessas moléculas bem aqui, chamadas de CTLA4 e PD1, tá? Essas moléculas, tá? Elas são responsáveis por inibir a resposta imunológica. Aqui, ó. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma célula tumoral, né? Célula tumoral com os seus antígenos tumorais, MHC associada ao antígeno, né? Só que essa célula tumoral aqui, ela expressa esse ligante chamado de PL1 ou PDL1. Tá? Esse ligante PDL1 vai acoplar o seu receptor chamado de PD1. Onde o PD1 está? No linfócito T, CD8. Quando ocorrer essa interação do PDL1, que é o ligante, com o seu receptor PD1, o linfócito T fica inibido. Ele não responde. Logo, ele não destrói a célula tumoral. Então, veja que aqui a própria célula tumoral ela não está se escondendo. Ela só está dizendo para o linfócito TCD8, olha, eu estou inibindo a sua resposta. Tá? Ou a célula tumoral, ela expressa algumas citocinas que inibem a resposta imunológica. Exemplo, TGF-beta. Tá? Então, o TGF-beta é uma citocina de controle do sistema imunológico. Ao invés de estimular a resposta, inibe. Tá? Então, a célula tumoral, ó, produz TGF-beta e o linfócito TCD8 não responde. Tá? Ou a célula tumoral, ela inibe a função das células Treg. Tá?
melhor dizendo, elas ativam a função das células Treg. Vocês já sabem qual é a função da Treg, qual é? Bloquear, inibir a resposta imunológica, né? Então, o que a célula tumoral faz? Ela conversa com a Treg e fala assim, olha, Treg, ativa. Uma vez que a Treg é ativada, o sistema imunológico é o quê? Inibido ou bloqueado. Se o sistema imunológico está inibido ou bloqueado, a célula tumoral pode proliferar à vontade. Tá? Então, veja que aqui são estratégias de evasão tumoral. Tá? Isso aqui possivelmente será uma questão de prova. E na parte final da aula, aqui, já que vocês serão farmacêuticos, né? A imunoterapia, o tratamento. Tratamento baseado através de estratégias imunológicas. Tá? Essa imunoterapia, ela pode se basear no aumento da resposta imunológica, tá? Que é uma resposta fraca. Tá? Então, a resposta do indivíduo é uma resposta fraca contra o tumor. Então, eu posso aumentar essa resposta. Como? Através de vacinas. Não sei se vocês já escutaram falar em vacinas tumorais. Tá? São vacinas que, quando administradas, elas vão potencializar a resposta imunológica do indivíduo contra um tumor. Tá? A gente toma vacina para quê? Para potencializar uma resposta contra um agente infeccioso. Aqui é contra um tumor. Tá? Essa imunoterapia, ela pode ser passiva, lembra lá? Então, ó, quando eu utilizo vacinas tumorais, é uma imunização ativa, porque está estimulando a resposta do indivíduo. Uma imunização passiva no controle tumoral se dá através da administração de anticorpos ou células T específicas contra os tumores. Tá? Esses anticorpos aqui são os MABs, que eu já falei ainda há pouco, os anticorpos monoclonais. Tá? Então, aqui alguns exemplos. Então, ó, vacinação. Essa vacinação, ela ocorre com antígenos tumorais. Então, na composição da vacina, nós temos antígenos do próprio tumor. Isso vai estimular uma resposta. Tá? Isso já é utilizado, por exemplo, no tratamento do câncer de próstata avançado. Tá? Então, tu coloca na vacina antígenos tumorais associados a células dendríticas do próprio paciente. Deu para sacar a estratégia? Eu isolo a célula dendrítica do paciente e coloco ali na vacina, associada com o antígeno do tumor. Para quê? Para que a dendrítica apresente esse antígeno aos linfócitos T CD8. Tá? Aí o CD8 vai reconhecer, vai ativar e vai controlar a proliferação. Tá? Isso já é utilizado no tratamento do câncer de próstata. Tá? Nós temos também, ó, bloqueios de vias inibitórias. Lembra lá que eu falei, ó, do PD1 e do CTLA4, que são moléculas que inibem a resposta imunológica? Beleza. Eu posso utilizar moléculas que vão bloquear essas vias inibitórias. Tá? Então, eu vou, por exemplo, produzir um anticorpo contra CTLA4. Esse anticorpo vai bloquear o CTLA4, bloqueando essa molécula, não tem inibição da resposta imunológica. Tá? Isso é utilizado no tratamento do melanoma avançado. Tá? Ou eu posso aumentar a imunidade do indivíduo contra tumores, através da administração de citocinas. Tá? Então, essas citocinas, elas vão estimular a proliferação e diferenciação de linfócitos T, de NKs e dendríticas. Então, vejam, se eu estou estimulando a proliferação
e a diferenciação dessas células, eu estou potencializando a resposta do indivíduo contra um tumor, tá? Isso é utilizado aqui, ó, no tratamento do melanoma avançado e do carcinoma de células renais. Administra-se ao paciente, no paciente, interleucina 2. Essa interleucina 2 vai estimular a proliferação dessas células imunes. Tá? Interferon gama. Interferon gama também é utilizado no tratamento do melanoma maligno e de linfomas e leucemias. Por quê? Interferon gama vai estimular a resposta de linfócitos, de macrófagos, de NK. Então, estou potencializando essa resposta. Aqui, ó, é aquele mecanismo de bloqueio da via inibitória, tá? Então, eu tenho aqui a célula tumoral, né? MHC de classe 1, o antígeno tumoral, sendo apresentado o linfócito T, CD8, né? Só que a célula tumoral expressa essa molécula chamada de PDL1. O que eu disse para vocês? Que essa molécula chamada de PDL1 inibe o linfócito TCD8. Tá? Então, nesse contexto aqui, o CD8 está inibido. Tá? Se ele está inibido, as células tumorais, olha, proliferam. Tá? Agora, quando eu utilizo um anticorpo monoclonal que inibe essa via, o que acontece? Aqui, ó. Nós temos um anticorpo anti-PD1. Tá? Esse anticorpo anti-PD1, ó, vejam que ele bloqueia essa molécula chamada de PD1. Como ela bloqueia, a PDL1 não acopla. Se ela não acopla, não inibe o CD8. Aí o CD8 fica livre para reconhecer o antígeno, proliferar e destruir a célula tumoral. Tá? Então, isso aqui é uma estratégia de tratamento também. Tá? Já a imunização passiva, ela não gera uma imunidade de longa duração. Vocês já sabem disso, né? Lembra lá a imunidade passiva e ativa? A ativa, ela é específica e tem memória. Já a passiva, ela é específica, mas não gera memória. É a mesma coisa que na imunoterapia contra tumores. Na imunoterapia contra tumores, tu vai transferir para o indivíduo os efetores imunológicos. Que efetores são esses? As células T, né, CD8, por exemplo. Então, tu transfere para o indivíduo células T CD8 que vão agir no controle do tumor. Ou tu vai dar ao paciente anticorpos específicos contra antígenos do tumor, tá? Então, essa terapia através da transferência de células, tá? Já é utilizada também, tá? Bem como a terapia através de anticorpos antitumor, tá? É utilizada, por exemplo, aqui no tratamento de linfomas de células B, tá? Aqui não vou me detalhar. Beleza, galera. É só isso. Eu não vou detalhar esses processos aqui. Tá ok? E aí, muitas perguntas? Não? Não, vai ter exercíciozinho de revisão, com certeza, aquele que é direcionado para a prova. Galera online. Olha lá, olha lá. Então tá certo, galera. Boa noite para vocês. Valeu pela presença, tá? Até a próxima aula. A próxima aula vai ser sobre hipersensibilidade, tá? Vou falar sobre alergias, tá? Sobre algumas doenças autoimunes, tá?
Um abraço a todos e boa noite. É.